Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 6 de maio, que é o dia 126 dos 365. Lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 22. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Naomi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor os abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça a quem ele pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espiga, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu não seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou do trabalho, Boaz ordenou a seus servos: Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim, Ruth recolheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei chama-se Boaz. O Senhor abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam matá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois, vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer.
Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer, estava alegre e foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés deles e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou, o Senhor abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem. Seja rico ou seja pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesma a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se de raiar o dia, pois Boaz tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse, traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse, não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse, tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com ele. Em seguida disse ao resgatador da família, você conheceu Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que deveria falar com você a esse respeito para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou eu, o resgatador mais próximo. O homem respondeu, está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse, é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança da família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel. Quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava sandálias e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz, compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor, vocês são testemunhas de que hoje comprei a Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam, somos testemunhas, que o Senhor faça a esta mulher, que chega à sua família, o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, com a de nossos antepassados, Pérez, filho de Tamar e Judá. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel,
Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que ter 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-se-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E agora vamos continuar no Novo Testamento, em João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até lá e suplicou que ele fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, Jesus disse. Seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: Ontem à tarde, à 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: Seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judeia. E agora em Salmos, capítulo 105, versículo de 16 a 36. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com corrente e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu a videira e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois, matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. E agora em Provérbios, capítulo 14, versículo de 26 a 27. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Até amanhã no dia 127.